Olá, amigos. Temos duas histórias para contar hoje. E são duas histórias muito ricas de conhecimento para todos nós. Normalmente eu conto essas duas histórias dentro de uma outra história. Mas elas são tão lindas que eu resolvi contá-las separadamente. A primeira delas é sobre o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Editado em 18 de abril de 1857, gerando muita polêmica na época materialista de então. Então foi um livro que teve muitas críticas. Os livreiros todos de Paris compraram os livros para venderem, porque era um comentário só sobre esse livro. Quem já tinha lido já falava para outros e o boca a boca foi acontecendo. Até que esse livro chegou às mãos de um rapaz que estava passando muita necessidade. Mas necessidade não material, emocional. Ele, além de materialmente não ser uma pessoa de posses, ele ainda havia sido abandonado pela noiva prometida há muito tempo. Então ele não via futuro nenhum para a sua vida. Muitos se encontram muitas vezes nessas encruzilhadas que ele estava passando. Mas ele trabalhava para um livreiro no Palais Royal, em Paris. E ele tinha que atravessar todos os dias o rio Sena em uma de suas pontes. Para quem não sabe, o rio Sena tem mais de 20 pontes. A mais antiga chama-se Ponte Nova. Mas eu não sei qual rua qual a ponte que ele atravessava. Mas ele atravessava todos os dias, porque ele trabalhava no centro da cidade, que era do outro lado do rio Sena, e atravessava essa ponte todos os dias para ir na sua casa, que é uma região de bairros de classe média. Hoje de classe média alta, mas na época era de classe média. Então ele estava passando por essa fase muito difícil e todos os dias atravessando essa ponte para ir trabalhar. E todas as vezes que ele atravessava a ponte, sempre tinha um grupinho comentando: "Você viu, fulano se jogou daqui da ponte." Os suicídios eram constantes naquela ponte, ele estava sempre ouvindo isso. Aí ele foi lá para trabalhar com esse livreiro e ele pensava: nossa, na situação que eu estou, daqui uns dias sou eu que estou me jogando da ponte. Aí ele chegou no ambiente de trabalho, tinham chegado os livros que tinham sido editados. E o Livro dos Espíritos era o mais comentado do momento. Ele pensou com ele: eu vou ter que ler esse livro para poder comentar com quem vier comprar. Porque eu quero aumentar os meus ganhos, né? E ele, quanto mais vendia, mais ganhava. Então ele sabia que tinha que dar uma lida. Aí ele pegou o livro e começou a ler displicentemente. Chegou no final do dia, ele falou para o livreiro: eu vou levar para casa para me ler esse livro. E levou. Passou a noite inteira lendo, porque ele não conseguia parar de ler, tanto que ele gostou do livro. No dia seguinte, ele chegando no trabalho, ele falou para o livreiro: eu vou comprar outro livro daquele que eu comprei ontem. Aí ele abriu o livro e escreveu:
logo na primeira folha, ele escreveu: "Este livro salvou a minha vida", com a intenção de, quando voltasse para casa, deixar no parapeito da ponte um livro desses, porque ele havia pensado no suicídio pela situação que ele estava vivendo difícil no momento. E ele, sabendo de quantos suicídios existiam naquela ponte, que ele passava todos os dias para voltar para casa, ele falou: não, eu vou deixar um livro desses na ponte. Quem quiser ler, que leia. E assim ele fez. Já estava entardecendo. O sol já tinha ido embora e os postes de lampiões estavam sendo acesos. Ele pegou o livro e, sutilmente, displicentemente, deixou o livro debaixo de um desses postes no parapeito da ponte. E foi embora para casa. Nisso, um rapaz que estava passando por uma situação parecida com a que ele tinha passado, que estava passando, chega na ponte para se jogar. Aí ele vê esse livro no parapeito e debaixo do lampião começa a ler. E nisso ele vai a noite inteira, madrugada, debaixo do lampião. Quando ele termina de ler, ele, nesse mesmo lugar que ele viu escrito: "Este livro salvou minha vida", ele escreveu embaixo: "E a minha vida também salvou". Escreveu o nome dele tudo certinho e procurou, no final do livro, os dados do escritor do livro. Encaminhou a ele. Nesta época, o nosso Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que havia adotado o nome de Allan Kardec para publicar o Livro dos Espíritos, estava passando uma fase muito difícil. Vejam bem, Hippolyte Léon Denisard Rivaio era um grande pedagogo e as suas obras eram bastante aplaudidas por toda a sociedade parisiense, pelo meio acadêmico. Ele era um homem muito respeitado. E quando ele terminou de escrever o Livro dos Espíritos, na verdade, ele codificou, porque não era dele, eram das pesquisas que ele fez com 10 ou 12, no máximo, médiuns da época. Ele fazia a seguinte forma: ele era católico, apostólico, romano. Ele elaborava as perguntas e ia para as reuniões. Isso eu vou contar no próximo vídeo, que eu vou contar a história de Allan Kardec. Então ele fazia as perguntas, ele fazia a mesma pergunta para cada trabalho que ele ia, espíritos diferentes. Aí ele chegava em casa e compilava, ele codificava, ele olhava cada resposta e via se uma entre outra estava condizente às respostas, se elas estavam racionais. Ele era um pedagogo, um estudioso. Então ele fazia essa análise racional das respostas. Certa vez, o meu pai, que era vendedor no Círculo do Livro, ele me chegou com uma brochura muito bonita, uma encadernação primorosa, parecida com essa, mais bonita que essa até. Ele falou: minha filha, você que vive estudando espiritismo aí, olha só o que foi lançado. As obras básicas do espiritismo nessa encadernação linda, e realmente era linda, azul marinho, com umas imagens da época do século XIX muito bonitas. Falei: então, minha filha, o que você acha de você comprar essa edição? Porque esses livros que você tem
É um diferente do outro, cada um tem uma capa, pelo menos esses aqui vão estar padronizados, bonitos para você estudar. Aí eu peguei o livro e abri na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Eu li e falei para o papai: pai, eu não vou comprar essa edição dos livros das obras básicas, porque a primeira pergunta do Livro dos Espíritos está errada. Ele falou: é, minha filha? Eu falei: é, leia o senhor mesmo. Aí o papai era muito conhecedor, bastante estudioso. Ele pegou, abriu, leu e falou: é isso mesmo, minha filha, não compra não, isso aqui tá tudo errado. Mas não é, estava errada a primeira pergunta. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos que Hippolyte Léon Denisard fez aos espíritos foi a seguinte: o que é Deus? E a tradução estava: quem é Deus? Allan Kardec, ele não perguntou quem. Ele era muitíssimo inteligente para expandir o pensamento dele e perguntar aos espíritos: o que é Deus? Mesmo porque eles estavam vivendo uma época de materialismo na França naquela época. Muito bem, a primeira edição foi em 1857, né? E teve uma repercussão muito grande em todo o meio acadêmico. Tinham críticas que não eram muito felizes, não. Eram bem difíceis. E Hippolyte Léon Denisard Rivaio, quando lia, ficava muito chateado. Falava assim: por que eu entrei nessa? Quer dizer, em outras palavras, né? Porque o vocabulário da época era mais rico que isso. Mas por que eu vou entrar nessa? Vou entrar nisso daqui para receber críticas desse tipo? Não vou, não. Nisso ele recebe um pacote do correio. Ele desembrulha e está o Livro dos Espíritos, primeira edição. Ele achou estranho receber o próprio livro que havia editado, mas aí ele abriu e ele viu escrito em cima: este livro salvou a minha vida. Embaixo, um outro escreveu: também salvou a minha vida. Quando ele leu isso, ele recebeu um impulso. Ele se sentiu estimulado a continuar. Porque se ele havia salvo uma vida, no caso duas, ele já estava feliz. Por isso que muitas vezes, quando eu conto histórias nos meus vídeos, eu fico pensando o seguinte: se eu tocar o coração de uma pessoa, eu estou feliz. E isso é um sentimento que eu tenho. Sempre tive, todas as vezes que eu fui à frente de público para falar sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos e como eu aprendi sobre Jesus dentro da doutrina espírita. De uma forma leve, tranquila, serena, trazendo a vontade imensa de ser melhor. Então sempre eu penso nas minhas orações: se eu tocar uma pessoa, pelo menos, Deus, eu estou feliz. E isso é um sentimento verdadeiro. Não estou me comparando a Allan Kardec, a Hippolyte Léon Denisard Rivaio, lógico, né? Mas como cristã, é uma coisa natural. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu sobre esse livro que ficou marcado na história. Então vamos para a segunda história, e é sobre o Livro dos Espíritos também. Ela é conhecida como Auto de Fé de Barcelona. Tem no Google, viu? É só dar uma olhadinha lá que vocês vão encontrar até as imagens da época. Então, 9 de outubro de 1861,
teve um auto de fé em Barcelona. Teve um livreiro de Barcelona que era adepto às ideias de Allan Kardec. E ele ficou sabendo das críticas. E esse livreiro, o nome dele, deixa eu ver, eu marquei aqui, para não esquecer de comentar, porque é muito importante. Era La Châtre. E ele pediu para Allan Kardec 300 livros dos espíritos para vender na sua loja, que ele era um livreiro, né? Na época não se falava livraria, né? Eram livreiros. Aí ele pediu 300 livros. Só que a Igreja Católica, através do seu bispo, ficou sabendo dessa compra, porque ela havia sido pago todos os impostos. E a igreja recebia parte desses impostos de importação. E ele viu que tinha sido feita essa compra do Livro dos Espíritos. Até hoje eu fico pensando, realmente a Divina Providência trabalha de uma forma tão perfeita que a gente não entende muitas coisas no momento. Um dia nós vamos entender. Então eu fico tranquila. Porque vejam bem, para ser editado um livro na época que Allan Kardec editou o Livro dos Espíritos, ele só podia ser editado se passasse pelo clero e o clero colocasse o carimbo de aprovado para ser editado. Eu fico pensando assim, meu Deus, os espíritos amigos devem ter feito um trabalho de orações imenso em volta desses padres que tinham que ler antes de autorizar o lançamento do livro. Porque recebeu, sim. Allan Kardec recebeu a autorização carimbada pelo clero que podia editar. Só que nem todos os clérigos da época eram a favor desses tipos de ideias avançadas para a época, né? Para hoje ainda é, mas imagine em 1857. Então, o seu La Châtre comprou 300 e o clero ficou sabendo. Quando chegou os livros no porto de Barcelona, o bispo, junto com seus companheiros, os padres, pegaram todinho aquilo que o seu La Châtre tinha pago, comprado, e pago os impostos para poder vender, eles levaram em praça pública e queimaram. Quando o povo ficou sabendo o que estava acontecendo, foi tudo correndo lá para a praça pública, no porto de Barcelona, para ver o que era aquilo. Então, tudo quanto é papelzinho que voava, enquanto queimava, eles pegavam como se estivessem pegando uma preciosidade. Imaginem só. Nós, espíritos encarnados, somos espíritos ainda em aprendizado. Digam a um jovem que ele não deve ler este livro. Vamos supor assim, você fala assim, você nunca leia esse livro, tá? Ele tá aqui na estante, mas nunca leia. Esse livro não presta. Você pode ter certeza, esse jovem vai ler esse livro. Eu sei porque li muitos que diziam que eram proibidos e eu li. Então vejam bem, quando os bispos fizeram isso, querendo sufocar o movimento espírita que estava começando a doutrina dos espíritos, quando eles quiseram abafar, queimando estes 300 livros, eles fizeram o quê? Eles despertaram no povo, nos espanhóis pelo menos, né, a vontade de conhecer as obras de Allan Kardec. E esse foi o primeiro lançamento, viu?
É óbvio que eu vou fazer um outro vídeo contando a história de Allan Kardec. E é um vídeo longo, então eu vou contar só a história de Allan Kardec. Por isso que eu resolvi contar essas duas para vocês neste vídeo. São muitas histórias mesmo para contar. E essas duas, para mim, são muito importantes, porque elas marcaram época. Vejam bem, quando Allan Kardec lançou o livro, ele procurou vários amigos do meio acadêmico para conversar com eles, para ver se conseguia ter boas palavras, porque as críticas estavam sendo muito severas, bastante ruins. Mas ele não recebeu nenhum incentivo. O incentivo dele era os espíritos, as mensagens que ele recebia dos espíritos. Assim como nós que estamos passando este momento difícil, a gente sempre vai encontrar nas obras de Allan Kardec explicações esclarecendo para a gente este momento que nós estamos vivendo. E que nós nos comprometemos antes de nascer de viver esse momento com tranquilidade, com paz, serenos e confiantes em Deus, o nosso Pai. Agradecendo a Jesus, o Mestre querido, que nos ensinou a amar a Deus, a confiar em Deus e fazer em nós que se ilumine a luz abençoada da fé. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sempre conto algumas situações pessoais. Eu nasci espírita, como eu já contei em outros vídeos. E aprendi conforme fui vivendo, estudando e aprendendo. Mas também a gente passa situações difíceis. Como meu filho fala, mãe, você tem uma memória seletiva. Você não lembra de coisas ruins, só de coisas boas. E realmente eu faço questão disso. Eu sou feliz. Por que eu sou feliz? Porque as minhas memórias eu só faço acontecerem as boas. As ruins, quando chegam na minha mente, eu falo, vai embora, você já passou. Já aprendi com você, porque é no momento de sofrimento que se aprende muito mais. Então, eu passei uma situação muitíssimo difícil. Eu acho que a situação mais dolorosa da minha vida e da vida dos meus familiares e amigos íntimos foi em 19 de julho de 1975, quando meu irmão, Osmar, desencarnou num acidente automobilístico. Eu já contei isso para vocês em um dos vídeos anteriores. Mas só estou relembrando este momento que eu passei. Olha, eu pensei que fosse enlouquecer. Mesmo com todo o conhecimento de doutrina espírita que eu tenho, eu pensei que fosse enlouquecer. Agora, eu sou a irmã mais velha, a companheira de todos os dias dele, na infância gostosa que tivemos, nos momentos felizes que tivemos, até nos difíceis, viu? Mas nós fomos muito felizes. Então, eu como irmã mais velha estava sofrendo demais. E a mamãe, eu não quero nem imaginar o que ela sentia. Eu não tenho ideia do que ela sentia, mas ela só chorava, as lágrimas escorriam. Um dia ela veio me visitar e começou a pegar minhas roupas que estavam para passar e a passar. E ela passava e o que molhava as roupas para passar não era a água que ela borrifava, não, eram as lágrimas dela. As lágrimas só escorriam. Eu fiquei olhando para aquela cena da minha mãe passando a minha roupa, do meu marido e do meu filho, e as lágrimas correndo. E aquilo me tocou fundo o coração. Eu não tive dúvida, eu tive uma intuição na hora de pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fui até o meu criado mudo correndo, peguei o Evangelho, sentei na escadinha que dava para a área de serviço, onde a mamãe estava passando roupa, e falei, mãe, isso fazia uma semana
que meu irmão tinha sido enterrado. Falei, mãe, eu acho que agora é a hora da gente abrir o Evangelho e ver que página Jesus está mandando a gente ler. Ela falou, faça isso, filho, eu vou ficar te escutando. Aí eu peguei o Evangelho e abri ao acaso. Eu tenho que suspirar fundo toda vez que eu lembro deste momento. Porque era eu, uma irmã já saudosa, sofrendo a ausência física do irmão amado, querendo de alguma forma envolver o espírito sofrido da minha mãe por este momento. Quando eu abro o Evangelho, sabe que página que caiu? Perda de entes queridos, mortes prematuras. O meu irmão morreu com 20 anos. Ele ia fazer 21 no mês seguinte do desencarne dele. Aí eu li as lágrimas. Quem tiver o livro Evangelho segundo o Espiritismo, procurem aí. Vocês vão ver que página linda do Evangelho e as explicações que os Espíritos nos dão por essa situação. Então, eu jamais vou esquecer essa página. Perda de entes queridos, mortes prematuras. Se você já passou por uma situação parecida com essa, pode procurar. Aliás, todinho o Evangelho nos traz as mensagens bíblicas com a orientação dos Espíritos, a explicação dos Espíritos. Eu não falei para vocês uma coisa muito importante sobre o Livro dos Espíritos que eu vou falar agora para encerrar. Logo que você começa, tem a introdução. Que nem esse livro que eu tenho aqui, a tradução é de Herculano Pires. O prefácio que ele faz é a coisa mais linda. É digno de ser lido com atenção e com carinho. Mas logo depois do prefácio, em todos os livros dos espíritas tem prolegômenos. Você vai falar, que palavra estranha, né? Mas eu aconselho que leia tudo antes de começar a ler as perguntas. Mais uma coisa, a primeira edição tinha pouco mais de 500 perguntas e respostas dos espíritos. Na segunda edição, no ano seguinte, ele foi editado com 1019 perguntas e respostas dos espíritos. Então é uma preciosidade, amigos. Eu estou falando para vocês de algo que me traz muita segurança em viver, que são os estudos que eu já fiz da doutrina espírita e continuo fazendo, viu? O próximo vídeo, eu vou contar a história de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, Allan Kardec. Então me aguardem para o próximo vídeo. Por hoje é só.